relação aos atentados que acontecem nas escolas, a gente sabe que os alunos são preparados para determinadas situações de emergência, tanto catástrofe natural, né? A cidade toda, a gente é preparado, principalmente na Flórida, para furacão, para sair da cidade, essas coisas, armazenar alimentos. Mas a gente sabe também que as escolas têm treinamentos, né? Conta um pouquinho disso. Como aluno lá, como foi as primeiras experiências, que acho que são as mais marcantes, né, e depois Uhum. como é que são os procedimentos? Isso é uma coisa muito importante para as pessoas saberem, para os pais saberem dos filhos, né? Quase todas as escolas, pelo menos todas que eu já ouvi falar, eles têm alguém lá que eles tentam colocar você em alguma classe que vai ter um aluno que fala a sua língua, a língua do seu filho Oh, ou que filha. importante, Vale muito. muito a pena se você está disposto a realmente, né, a trabalhar e ralar bastante aqui, sempre assim, vale a pena. Isso que é bom nos Estados Unidos, você faz a sua parte, você vai ganhar. Em outros países, infelizmente, de vez em quando você pode fazer tudo o que você pode, você não consegue atingir por alguma razão fora do seu controle. Aqui nos Estados Unidos, não. Se você faz o que você tem que fazer, você faz a sua parte, você vai ganhar. E ganhando aqui, você está no topo do mundo, eu É. diria. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Coelho e esse é o Uninecast E hoje é o episódio número 15. hoje é o episódio número 15, hoje é um episódio os episódios. Hoje é um episódio Hoje é um episódio muito muito especial. especial. Hoje a gente tem um episódio presencial. presencial, convidado pela terceira vez Muito bom, no podcast e pela primeira vez presencialmente. muito bem. Então eu não fui apresentada, né? Você vai me apresentar? Sempre. Então vamos lá. Estou aqui com a minha esposa, Gabi Zaleski, hostess desse podcast. Gente, estou feliz com mais um episódio. Hoje um episódio diferente, um episódio presencial. Nosso convidado está vindo pela terceira vez aqui. E ele vai participar hoje de um bate-papo super descontraído. A gente conversando aqui, ao invés de mostrar, falar do currículo dele, a gente resolveu trazer a história dele para vocês conhecerem. Então eu gostaria de agradecer o nosso amigo, que hoje a gente pode chamar de amigo, João Mendes. Seja muito bem-vindo. Cheguei, gente. Muito Ah. obrigado. Finalmente, eu sei que a gente tinha combinado de vir aqui, né? Mês passado, no começo de fevereiro. E infelizmente não conseguiu, mas estamos aí, animados, preparados e vamos que vamos. Direto de Miami. Direto de Miami. Prontos. E o João tem uma história incrível, ele já está aqui há mais de 20 anos, mas ele é imigrante também, né? Então tem muita história para contar, muita experiência que vai contribuir muito com a audiência, para a audiência e eu estou aqui bem contente de poder estar presenciando isso. E para a gente começar esse bate-papo hoje, bem mais descontraído, a gente trouxe aqui um presente da nossa super patrocinadora Unine Digital. Unine Digital Marketing. Uau, posso abrir agora? Espera. Fica à vontade. Que isso? Dizem que Que bons encontros isso? requerem bons cafés, né? E bons cafés, bons encontros. Olha só, Que seja muito legal. primeiro muito legal. encontro de muitos. Pô, muito obrigado. Muito obrigado. Não, realmente. a Você gente é que muito agradece. bem-vindo. A gente Prazer, agradece aí não. você ter se deslocado da Flórida para cá. A gente está nas Carolinas, né? E a gente é muito grato por isso. Não, prazer estar aqui com vocês. Eu acredito muito nesse projeto de vocês, o Unicast. Eu acho que vai bombar. Então, estou muito feliz por estar aqui. Espero que, com a minha história, eu acho que a melhor maneira de ajudar as pessoas é contando a sua própria história, né? As coisas acontecem na vida por uma razão e eu acho que tudo que passa na nossa vida acontece para a gente depois poder passar para o próximo. Então, Isso. espero que com hoje, contando a minha história aqui, um pouquinho possa ajudar alguém que esteja escutando, assistindo. Então, vamos lá. É verdade. Vai é ajudar verdade. sim. E eu costumo falar que esse nosso projeto é o projeto de todos que assistem a gente, que nos ouvem, que participaram aqui como convidados. Esse projeto é nosso. Isso é muito importante para a gente. Todo mundo ajuda a construir, né? Todos fazem parte. É legal isso, porque quando a gente começou a conversar com vocês e os outros convidados, olha, a minha voz hoje não é muito podcast gravado. É. E a gente percebe assim
a vontade que as pessoas estão, o carinho, o esforço de fazer, vai fazer dar certo, sabe? Isso está sendo tão legal, né? Tão motivador. Sim, está sendo motivador e vou aproveitar aqui para pedir para quem está gostando do nosso programa se inscrever, curtir e compartilhar, Isso é por muito favor. importante pro crescimento, pro algoritmo entender o crescimento do canal. Não se esqueçam de se inscrever, né? É. Porque eu sei, gente, eu sou adoro assistir podcast e eu também cometo essas gafes. Então a gente lembra, vai lá, se inscreve e apoia o nosso canal. É isso aí, a gente pode melhorar as produções, a gente pode melhorar o conteúdo, né? Quanto mais apoio, melhor entrega a gente pode fazer. Sabe uma coisa legal que tem acontecido? A gente começou a falar um pouquinho no bastidor e eu queria trazer para o pessoal que está ouvindo. Quando a gente está recebendo indicações, exatamente está vindo assim: olha, eu acho legal vocês conversarem com tal pessoa, porque essa pessoa tem uma mensagem para levar. Ou é contando a sua própria vida, como aconteceu com o caso do Alexandre, que ele vai vir nos próximos episódios, ou é contando a própria história, ou é trazendo uma informação importante para as pessoas que estão ouvindo, né? A gente acaba falando muito de imigração porque nós somos imigrantes, né? E hoje eu quero trazer um pouquinho desse tema para você contar como é que foi. Vamos entrar nesse assunto, assim. No primeiro episódio que a gente gravou contigo, você contou um pouco da sua história. Você veio para cá com 10 anos, né? 10. Uhum. Conta um pouquinho, assim, para que tem muita gente que tem vontade de estar aqui, né? Tem muitas famílias se organizando, a gente está acompanhando esse movimento que está acontecendo. E a gente sabe que e tá ouvindo algumas pessoas, assim, terem algumas dúvidas. Agora, ninguém pergunta para uma criança qual é a expectativa dela, né? E hoje a gente está tendo a oportunidade de falar contigo, que já está adulto, como foi para você quando criança, com 10 anos? Como foi essa vinda? Aos teus olhos, como você enxergava isso? Assim, com 10 anos de idade, você segue os seus pais, né? Eles falam, vamos pra China, a gente vai. O que é China? O que é Estados Unidos? Então, assim, eu lembro muito pouco daquele dia que a gente veio. Eu lembro chegando aqui nos Estados Unidos ou antes disso, na verdade, quando meus pais falaram, ó, João, a gente vai se mudar para os Estados Unidos. Eu, pô, Estados Unidos? Aonde que é os Estados Unidos? Fazer o quê? Assim, criança, tinha 10 anos de idade. Então, mas vamos embora, meus pais estão indo, a gente vai, né? Eu lembro chegando no aeroporto e alugando o carro, entrando na minivan, né? E Já era tudo diferente, já né? era tudo diferente, as ruas, assim, eu falava, uau, parecia um outro mundo, né? E eu lembro perfeitamente. Entrando na escola, eu entrei no finalzinho da 4ª série, que a gente chegou, eu acho que Elementary School? Elementary School. Uhum. A gente chegou em setembro, né? Então tava no fall, tava na Elementary School, no 4º ano, na 4ª série. Outono. E eu lembro, graças a Deus, na nossa escola, isso é uma coisa muito importante para as pessoas saberem, para os pais saberem dos filhos, né? Quase todas as escolas, pelo menos todas que eu já ouvi falar, eles têm alguém lá que eles tentam colocar você em alguma classe que vai ter um aluno que fala a sua língua, a língua do seu filho ou Que filha. importante isso. Então, quando eu cheguei, Bruna, se um dia você estiver assistindo esse podcast, Ai, sou seu fã, você sabe disso. que A massa. Bruna foi a que me ajudou, me salvou. Te guiou. Quando a gente chegou na escola, a diretora levou junto com os meus pais para conhecer a escola e levou a gente na classe. Aí quando chegou na classe estava lá a Bruna, que ela é brasileira, ela já estava aqui há alguns anos, eu não lembro se ela nasceu aqui ou veio do Brasil pequenininha também, mas ela falava inglês já. Então era eu e a Ana também, quanto tempo, nem sei onde a Ana tá hoje em dia, mas a Ana também não falava inglês. E eles colocaram eu e a Ana junto com a Bruna. E a Bruna, que a gente sentava do lado dela e todo dia a professora dava o dever de casa, né, a atividade que a gente ia fazer, e ela traduzia pra gente e ia ajudando. E foi assim que a gente começou na escola aqui. Era tão diferente, igual o filme, né, aqueles ônibus amarelos iam buscar a gente, tudo, era super legal. E a gente foi aprendendo. E mais ou menos em 6 meses a gente já estava conseguindo entender o que estava acontecendo
Eu lembro que no começo a gente ia pra casa chorando, tipo, eu quero ir embora, não entendo nada. Você tá em Claro. outro mundo, você não fala a língua, você não entende nada, você tá perdido, completamente perdido. E a mesma coisa com meu irmão, eu entrei na quarta, Daniel, chama ele de Dadá, ele Hum. entrou na segunda. E mesma coisa com ele, também eles colocaram um menino que falava português também, junto com ele para ajudar. E foi assim, 6 meses a gente começou a entender o que estava acontecendo, aí foi pegando o ritmo, em 1 ano já estava conversando com todo mundo, aí já me senti em casa. Entrando na Middle School, que já era 6ª série, eu já estava completamente em casa. Quantas horas ficava na escola? Vamos ver se eu lembro direitinho, mas era mais ou menos das 9, 8h30, 9 às 2 horas da tarde, mais ou menos. Almoçava na escola? Almoçava na escola. Como é que foi a adaptação com a alimentação? Porque eles têm uma alimentação diferente, né? Era pizza, né? Pizza, hambúrguer, essas coisas assim. Então, Ainda é assim, João? não sei. Não Não sei sabe. como é que é hoje em dia. Realmente não Aham. sei. Acho que é. Eu tenho quase certeza que é. É. Não acho que muda muito, não. Talvez nas escolas privadas, um pouco, mas escola pública continua com essa alimentação. Que coisa, né? É diferente. Mas É a diferente. pizza quente? Quente. Quente? Aham. Tinha leitezinho, tinha um suquinho. Eu lembro que a gente ganhava um suquinho num plásticozinho. Você tinha Aham. que Ah, rasgar a tá. pontinha pra beber. Aham. Adorava aquele suco. Aham. Sério? É. Dá certo, deve ser super artificial, não era, não? Super, né? Nada healthy. Nada, Não. nada, nada. Era Nada tudo saudável. nada saudável, não. Mas Era. a minha curiosidade é, a pizza comia com a mão, as fatias, vem uma fatia assim ou era uma pizza Grande, redonda? Como que era? pequenininha? Fatia. E comia Comia com a mão. segurando a mão? Aham. Porque isso a gente aprendeu que é uma tradição aqui, né? Uhum. Eu tenho uma mania, quase até um sanduíche eu como com garfo e faca. Eu adoro isso. Uhum. E meu filho acabou pegando essa mesma mania minha. O Lucas, né? O Jamie. Agora, Jamie. O Lucas, ele pegou essa mania e corta com garfo e faca até um sanduíche, até um hambúrguer, por exemplo. E eu lembro que a primeira vez que a gente foi... Lembra de uma primeira vez que a gente viu o pessoal comendo pizza aqui? Não me E lembro comendo a onde fatia era. na mão? É. Não foi num parque que a gente foi lá na Flórida? Lembra que uns amigos levaram a gente num parque público? E tem sempre uma área do parque que coberta, onde as pessoas podem Ah, os fazer um tipo de um aniversários. evento, aniversário e Uhum. tal. E tinha lá uma Verdade. turma com várias caixas de pizza e todos comendo com a mão, assim. Aí eu olhei assim e falei, caramba, que estranho, né? Aí a Gabi falou, é muito mais fácil comer com a mão, porque tá todo mundo ali, como é que vai ter talher, prato para todos, Não, né? tem que ser praticidade, né? Aí a gente tá aprendendo a cultura americana, né? É diferente. E a gente dobra a pizza no meio. Ah, Então tem um lembra que... esquema, viu? Aham. Então, por exemplo, a fatia assim é Aham. dobrado assim. A gente dobra pra ficar mais fácil de E não comer. caiu O o que recheio. tá o que tá em cima, recheio, fala. O Você sabe topping. que essa Top coisa, toppings. Aham. Topping. essa coisa da alimentação eu tô enfrentando agora com o Nicola, né? Que ele tá indo pra escola, mas o Nicola ainda tem 2 anos. Ou seja, não teve toda essa adaptação da cultura alimentar. E eu já tô sofrendo. Imagina vocês quando vieram pra cá. Podia levar coisa de casa? Sim, a gente podia levar uma lanchonetezinha, mas ninguém levava, não. Lancheira? Lancheira, desculpa. Aham. Mas ninguém levava. Lá tinha comida de lá e o que tinha naquele dia a gente comia. Era muito raro, assim, na high school poderia levar, as pessoas levavam um pouco mais, mas mesmo assim, era o lanche da escola. A gente comia o que tinha lá na escola mesmo. Pelo menos a gente. Eu e os meus irmãos e os nossos amigos. E esporte? Praticava esporte, as aulas, a nossa educação física. Eu sei que você gosta de futebol, né? Como é que Sim, é? sim. Joguei bola na middle school, high school e um pouquinho na faculdade também. Mesma coisa com os meus irmãos. Eles oferecem basquete, vôlei, futebol, vários esportes. Cheerleading para as meninas também. Uhum. Todos os esportes também tem, menino e menina, futebol todos. E a gente jogou, participamos. E é bem legal, bem divertido. Ah, então todos os esportes sempre vai ter feminino e masculino? Não Quase todos todos? iguais, mas quase todos. Aham. Que legal. Por exemplo, futebol americano na high school é só pra homem, né? Mas pra menina tinha flag football, que você puxa, Que é não sei isso? se vocês conhecem. Não. É futebol americano, só que com umas bandeirinhas que você bota em volta da sua cintura e você puxa, em vez de que no futebol americano, quando você Eu joga a nunca pessoa vi. no chão, a jogada para. No flag football você puxa Tira a bandeira. a bandeirinha. Aham. São 3, você bota tipo um cinto com 3 bandeirinhas, chamada flag football.
futebol de Uau, bandeira. de bandeira. É, Aham. aí você puxa a bandeira. Então tem esse para as meninas na high school. Tipo, não é tão agressivo. Né, não é agressivo. Você não toca em ninguém. Assim, claro, você pode esbarrar um no outro, empurrar um pouquinho, Aham. mas Ah, você não mas pode derrubar diferente. o outro. Que Então, interessante, cara. Uau. Bom, então voltando ali na cronologia, você comentou que na sexta você já estava confortável. sim. Isso com quantos anos? Lembra quantos anos depois que você iniciou? 12. 12 anos. Aham, é. De 11 para 12. E Uhum. confortável em conversação, confortável na Em escrita, em tudo. tudo? Aham. Que massa, É, cara. já tinha. Porque lá você vai. Aqui na escola, aonde você mora, você estuda. Se você não for uma escola privada, escolas públicas é baseado onde você mora, qual condomínio você mora. Então eles Uhum. desenham cada Uhum, cidade e uhum. falam, ok, as pessoas que moram nesse zip code aqui, né? CEP. Uhum. Eles vão para aquela escola. Então, todos os nossos amigos, a gente meio que morava no mesmo condomínio, a gente acabou indo para a mesma elementary school, aí depois todo mundo foi junto para middle school. E na middle school, na sexta série, tem o ESOL, que é a classe Uhum. para as pessoas que ainda estão aprendendo inglês. Eles ensinam o inglês e depois as matérias como matemática, história, etc. Então, lá tinha muitos brasileiros. A gente cresceu em Boca Raton, Deerfield Uhum. Beach, aquela área, Coconut Creek, Uhum. muitos brasileiros. Então, a gente tinha muito amigo, graças a Deus, e ajudou na adaptação bastante, porque não só pelo futebol, né? Futebol, a equipe toda, você acaba ficando bem amigo dos jogadores ali no time. Então a gente ia para a escola junto, almoçava junto. E essas classes de ISOL eram colombianos, venezuelanos, peruanos, brasileiros, então a gente meio que se conectou pelo fato de todos estar aprendendo inglês, né? Uhum. País novo, Uhum. e são os meus amigos até hoje. Eu tenho vários deles que alguns moram em Miami comigo lá, a gente ainda joga bola junto, Legal. crescemos juntos, então a adaptação foi realmente, não tenho o que reclamar, foi sempre seguro, a gente ia andando de bicicleta para a escola, então nunca teve nenhum tipo de perigo em relação a isso. Ah, você não usava o ônibus? De vez em quando, no primeiro ano da middle school, a gente ia de bicicleta, que eu morava num condomínio bem pertinho. Aí depois a gente começou a usar o ônibus, que a gente se mudou de condomínio. Aí a gente começou a usar o ônibus. Uhum. Aí na high school, minha mãe, graças a mamãe, muito obrigado por tudo sempre. Ela tinha uma minivan aí na high school pra gente dormir uma hora a mais. Ela levava a gente, ela dirigia, Ah, entendi. tinha o nosso próprio ônibus, que ela Claro. levava os Bota todo 6, mundo. botava todo mundo. E a gente ia. Era bem Massa. legal. E a amizade com os americanos? Como é que começou, assim, para uma criança que chega numa cultura diferente, né? Como que na tua época foi essa recepção deles? Eles, apesar que Miami ali, aquela região da Flórida, eles já estão adaptados, né, aos imigrantes, é diferente, né? Exatamente, eles já estão super acostumados ali. A cultura no sul da Flórida é muito misturada. Você vai encontrar pessoas de todos os países, praticamente. Então, os americanos ali já estão acostumados. Não sei como é que é aqui na Carolina do Sul e na Carolina do Norte. Imagino que não tenha tantos brasileiros e Não. hispanos. Não sei como é que é aqui. Aqui é o seguinte, aqui Charlotte, Carolina do Norte, sul da Carolina do Norte, é um pouco assim. Tem de tudo também, principalmente muitos indianos aqui nessa região. É. Agora, Carolina do Sul, Greenville, ali ele vai ter uma talvez comunidade Greenville, brasileira. mas É. bem pequena, mas não sei no caso assim de misturado, tipo como é o sul da Flórida, né? Não. Você comentou de Boca Raton, Deerfield, Coconut Creek. Nós moramos por ali já, né? E a sensação do povo hispano era muito grande também, né? É. Hispano e brasileiros. Uhum. Mas aqui na nossa cidade só gente, né, de brasileiro. Eu acho que só, cara. Talvez. De brasileiros, mas hispanos tem. Hispanos tem alguns, poucos, assim, bem poucos, mas tem. Agora vai para Charlotte, vai para divisa ali, Formel, que ainda é Carolina do Sul, mas faz divisa com Carolina do Norte, Charlotte. Aí já começa a ter bastante hispano e algumas comunidades de brasileiros que é bem menor que a de hispano. É muito menor. Tem muito menos do que Flórida, por exemplo. Entendi. Sul da Flórida, né? Então, é bem interessante essa parte. Eu vou deixar registrado aqui, porque hoje na conversa que a gente estava tendo de tarde, a Vitória, filha do André, comentou que ela tá com vontade de gravar um podcast com a gente, contando dessa parte. Então,
ela vai conseguir responder você como é que foi como é que é essa experiência para uma estudante. Ela estava com 17, né, quando ela veio? 17 Não, anos. não, Ela 16. pegou a high school ainda, os 2 anos de high school. Veio com 16 para 17. Então, ela conta. Aí isso vai ficar legal, porque Como tá também. hoje, né? Como é que foi a recepção aqui na Carolina do Sul? Porque ela começou Ah, na é verdade. Carolina do Sul, tá. depois ela estudou na Carolina do Norte, né? Ela terminou high school na Carolina Verdade. do Norte. Verdade. Ela começou numa escola média, que era informal, e terminou numa escola gigantesca em Charlotte. E foi a nossa primeira experiência, né? Porque a gente Foi. não teve filhos na escola aqui. Foi a nossa primeira experiência, assim, visitando a escola, entender como funciona essa parte de formulários, né? Porque a gente não tinha a mínima ideia. Vacina, o que ela precisava, ela tinha que ter uma validação de vacinas obrigatórias aqui, diferente da vacina do Brasil. É tudo muito simples, né? Uhum. É legal deixar registrado para o pessoal. A própria escola já te pede uma lista. É fácil você ir tomar essa vacina como se fosse um posto de saúde Uhum. da própria cidade. Foi tudo muito simples, né? Sim, em muitos casos você toma a vacina gratuitamente, né? Gratuito. A É. Vicky tomou gratuita. Sim. E assim, eu diria o mais para as pessoas que estão pensando em migrar para cá com os filhos ainda em middle school, high school, o mais importante é onde realmente você mora. Que isso vai determinar qual escola os seus filhos vão estudar. E cada escola tem a sua nota, né, de A, B, C, D e F. Então, claro que a ideia é ir para uma escola onde é A ou pelo As menos melhores B, as notas. melhores, né? Então, isso vai depender muito da onde você vai morar. Bem lembrado, Então, João. isso é super importante. Eu lembro dessa dica pro Carlos, né? A Naquela gente falou um época. pouquinho do caos, porque a gente via bastante, assim, muitos brasileiros não sabiam e os filhos estudavam numa escola não tão boa igual a nós. Assim, a gente sempre, graças a Deus, estudou em ótimas escolas e foi por causa disso. Meus pais viram que logo no começo era muito importante morar perto de boas escolas. Então, fica essa dica. É. E como é que foi a tua transição, assim, para ir para faculdade? Saiu da high school e foi direto para faculdade? Foi trabalhar primeiro? Né, então, eu joguei bola na high school e o sonho sempre era ser jogador profissional, né? Esse era o Eu objetivo. lembro, você falou. Aí eu queria jogar na faculdade. Nosso time na high school era bom, a gente até ganhou alguns títulos, então o foco era jogar na faculdade. Consegui uma bolsa para jogar numa faculdade, era um junior college, não era uma faculdade de 4 anos, mas eu queria jogar bola. E era numa cidade super pequena na Georgia, Douglas, Georgia. Nunca vou esquecer. Fiquei 6 meses lá. Eu fui, Foi sozinho? joguei. Eu e 2 amigos brasileiros Tipo, que sem os jogaram. pais? Sem os pais, sem os pais, Tá. Eles foram só com a gente pra gente. Mora onde? Nos dormitórios da Que faculdade. legal. Bem coisa de filme, né? Sim, igual os filmes, Aham. igual os filmes. A gente ficava nos dormitórios e era dormitório só para atletas, então ainda bem que eu fui com o Felipe e Vitor, eles brasileiros jogavam bola comigo também na high school e a gente foi os 3 para a mesma faculdade. Só que eu não gostei, né? O que deu? No meio do nada, Ah. não deu, não deu. Você estava com? Eu tava com 18, foi 2009. Eu tava com 18. 18 para fazer 19. E também o técnico, eu tava no processo de green card nessa Aham. época, eu não tinha o green card ainda. A gente tava com as permits, só que eu não tinha o green card. E a bolsa que ele me deu era para residente, então ele também errou Hum. no tipo de bolsa. E Na hora da isso, aplicação. na hora da aplicação, eu não sei se ele colocou a informação errada, só que deu um problema lá com o office, né, de admissions, e a gente, isso, junto com futebol e cidade pequena, tudo isso junto, eu falei, mãe, pai, quero voltar. Vou voltar. Aí eu acabei voltando para Boca Raton, naquela época a gente morava em Deerfield Beach, e tentei jogar bola na Florida Atlantic University, que é a faculdade ali em Boca Raton, é FAU. Não entrei no time, aí eu fui pro Community College. Então toda faculdade aqui grande tem um Community College, que é uma faculdade de 2 anos, do lado de cada faculdade grande. Então, pelo menos aqui lá na Flórida, tem as maiores faculdades são a University of Florida, a UF, a Florida State University, que é a FSU, a UM em Miami, a FAU em Boca, UCF em Orlando.
todas essas faculdades têm um community college de 2 anos pertinho delas. Então, e facilita, por exemplo, uma faculdade igual a UCF, é difícil de entrar nela. O que você pode fazer? Se você não conseguiu ser aceito naquela faculdade, você pode ir primeiro para o community college, fazer 1 ano, 2 anos lá e depois transferir para essa faculdade. Isso acontece bastante. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui era Palm Beach State College naquela época, estudei 1 ano lá e transferi para FAU, que foi onde eu me formei, e fiz os 4 anos lá, fiz os 3 anos que faltavam, que acabou sendo 4, porque foi mais ou menos assim também que eu entrei na faculdade de Direito, que eu entrei na FAU, aí não sabia o que queria fazer, também tinha parado de jogar bola, falei, pô, vou estudar o quê? Não sei o que eu vou estudar alguma coisa. Aí, os primeiros 2 anos de faculdade aqui são classes básicas, você não precisa escolher, é diferente do Brasil. No Brasil, você já tem que entrar na faculdade de Direito, ou Medicina, etc. Aqui não, você faz 2 anos básicos, que é assim, faz todas as matérias, para você ter uma ideia, descobrir mais ou menos o que você quer fazer. Aí depois o 3º e o 4º ano já é focado no que você vai se formar. Então, eu gosto desse modelo porque dá uma oportunidade para você pelo menos experimentar coisas diferentes, e você é muito novo ainda, 18, 19 anos, eu não sei o que eu quero fazer. A gente conversa sobre isso, né? É. É muito jovem mesmo. Então, no community college, você faz esses 2 anos básicos, é isso? Você pode fazer esses E aí 2. ali você também se prepara para conseguir ingressar em uma universidade. É isso? Exatamente, exatamente. Que legal, cara. Esses 2 anos, já que eles são básicos, e algumas pessoas também usam, um macetezinho, porque normalmente community college é muito mais barato. Então algumas pessoas também, e mais, assim, a tendência é que não seja tão difícil as classes. Algumas pessoas vão para o community college para ganhar boas notas e bolsa, para depois ir para uma faculdade com GPA, que eles chamam aqui, que é a sua, como é que fala em português? A sua média de notas. Você ganhando A's e B's, o seu GPA vai chegar em volta de 3.5 a 4.0. E com esse GPA você pode transferir para uma faculdade melhor. Então muitas pessoas usam isso também como uma maneira de pagar menos, fazer esses 2 anos, que já que eles são básicos, não faz muita diferença onde você faz, e você depois transfere para uma faculdade bem melhor para finalizar, né, fazer os últimos 2 anos. Então eu fiz esses 2 primeiros anos, na verdade foi 1 ano que eu fiz, aí depois eu já consegui transferir mais rápido para a FAU. E lá na FAU eu comecei com marketing, e quase no final do marketing, cada um tem um advisor, que eles chamam aqui, que é uma pessoa, um profissional da faculdade, que é um serviço de graça, que eles ajudam a você a selecionar as suas classes, meio que ter um plano para depois que você se formar, ou quais classes são necessárias para você se formar. Então eles ajudam também Uma a você... mentoria para te guiar. Exatamente, te guiar e escolher uma profissão também, se você não sabe. Eu não sabia. Eu falei, eu acho que eu quero fazer alguma coisa em business. Aí eu escolhi marketing primeiro, aí eu fui ter essa reunião com a minha advisor no meu 3º ano, e ela falou, pô, com 5 aulas a mais, você pode fazer um double degree, um double major, pegar um 2º bacharelado, e você pode escolher dentro da faculdade de business, tem hotelaria, tem contabilidade. Aí ela falou, com 5 ou 6 classes a mais, você pode fazer hotelaria. Eu falei, hotelaria é interessante aqui no sul da Flórida, turismo é muito popular, então acho que é bom ter. E marketing, como vocês sabem também, relaciona tudo, Maravilhoso. né? Aí, quando eu decidi de fazer essas 5 classes adicionais de hotelaria, foi quando eu conheci um professor, Mr. Miller, que foi uma classe de hotelaria e direito, era Hospitality Law. Aí, ele tinha um escritório em Maryland, em Baltimore, e viajava toda semana para dar aula. E na FAU eu falei, pô, maneiro esse planozinho que ele tem, gostei dele. E as provas deles eram true, false. Não tinha prova escrita, nada disso. Multiple choice, nada. Era só múltipla escolha. Escolha. Não tinha nada disso. Então, falei, pô, gostei desse professor. E conforme a gente foi durante o semestre, ele trouxe alguns advogados para explicar o que aqueles advogados fazem na área deles. Aí eu fui me interessando, e naquela época tive um amigo que estava começando, o pai dele era advogado, ele já tinha o plano de ir para a faculdade de Direito depois da FAU, ele estudava na FAU comigo, e ele estava começando a estudar para o LSAT, que é a prova que você precisa para aplicar, você precisa dar nota do LSAT para você aplicar para a faculdade de Direito, né?
Aí ele, pô, por que você não estuda comigo? Eu falei, faculdade de Direito? Ser advogado? O que eu vou fazer? Assim, eu gosto de discutir, discuto com meus pais toda hora, com os meus amigos sobre futebol. Eu falei, vamos tentar. Aí a gente começou a estudar para faculdade, para o ELSA. Eu falei, deixa eu estudar, vamos ver como é que vai ser. Aí a gente faz uma decisão final. Estudei, foi uma classe de 2 meses, mais ou menos, enquanto a gente ainda estava finalizando o nosso bacharelado, então foi no meu último ano. Eu estudei os 2 meses, fizemos a prova, recebi minha nota, uma nota razoável, mas foi o suficiente para, assim, aplicar para algumas faculdades. Eu vi que aquele resultado que eu recebi poderia pelo menos aplicar. Aí eu falei, quer saber? Vamos aplicar e ver se alguém vai me aceitar. E eu apliquei para Nova Southeastern University, que é uma faculdade privada em Davie e Fort Lauderdale, que são 2 cidades um pouco sul, entre Miami e Boca Raton, é bem ali no meio. E apliquei, eles me aceitaram, eu falei, ok, vamos fazer faculdade de Direito. E entrei, tô Na Nova. na Nova. Ô, João, e os teus pais, assim, como foi a parte do incentivo ou não? Qual era a visão deles, assim, nessa tua transição? Porque é interessante, né? Eles vieram para cá. Quantos anos teus pais tinham, você se lembra? Deve ser Quando nova, você tinha né? 10, Meu pai estava com 43, 44, por quase a aí. tua quase a Mais minha ou idade menos quando isso. eu cheguei com 42. Pai, eu errei. Eu acho que eu errei. Desculpa. Mas é mais ou menos isso aí. Não, eu pergunto porque o que acontece? Eles já vieram com uma carga, uma cultura brasileira maior, né? E a Sim. experiência deles, né? E a experiência toda. Então, como que foi? É interessante essa parte, né? Para também os pais aí, as famílias que estão chegando, estão imigrando, estão planejando imigrar e vão estar chegando aqui já com mais experiência do Brasil, tem o choque cultural, né? Uhum. Que não é fácil isso. É, Por mais que você queira estar aqui, né? sim, sim. Assim, posso ficar aqui o dia inteiro falar dos meus pais, porque eles foram. Não tem nem palavras para descrever. Mas meu pai é engenheiro, era engenheiro no Brasil, minha mãe era professora de inglês. Então, tinham umas carreiras legais no Brasil, Aham. profissões boas, assim, relativamente. E quando chegou aqui, meu pai, ele fez o que precisava. Então, ele Uhum. começou na obra, assim, Uhum. na mão de obra mesmo. E eu ia de vez em quando com ele cortar grama nos sábados de manhã, e tudo sempre com o objetivo de dar o melhor para os meus filhos. Esse sempre foi o foco dos dois, meu pai e da minha mãe, da melhor maneira possível. E nós somos 3, né? Sou eu e mais 2 irmãos, e a gente jogou bola, então era toda hora tinha que comprar chuteira, dirigir para campeonato de futebol todo final de semana. Então, a vida deles foi a gente. Por isso da van, então, né? Por isso da van. Exatamente, exatamente. Então, assim, o objetivo deles, né, como todo imigrante, é vir para dar uma vida melhor para os filhos. Então, eles trabalharam com tudo. Meu pai, assim, para quem tá vindo, né, ou pensando em migrar para os Estados Unidos, aqui tem que trabalhar. Talvez o seu primeiro trabalho não seja o que você tinha no Brasil ou o ideal, mas quem tem um futuro aqui nos Estados Unidos é aquela pessoa que vai, que a gente fala em inglês, né? Roll up the sleeves. A gente vai Arregaçar as arregaçar mangas. as mangas e trabalhar. Entendeu? Então, isso eu admiro muito no meu pai e na minha mãe, que o trabalho que tinha para fazer, meu pai fez para providenciar tudo que a gente teve. Então, ele trabalhou com tudo. Meu pai trabalhou entregando pizza, cortando grama, fazendo de tudo. Minha mãe dando aula de inglês, fazendo o que tinha que ser feito pra gente ter tudo. E nunca faltou nada pra gente. Nunca. E ele não te puxava pra você fazer uma engenharia, por exemplo? Não, meus Então pais, ele te eles foram apoiou, né? super o que a gente queria fazer, realmente. Isso é legal. Foi até engraçado. Na Middle School a gente gostava muito de música de hip hop, né? Uhum. E a gente teve uma fase que a gente queria usar aquelas roupas e os bonés, e meus pais, a gente ia pra igreja e meus pais deixavam a gente ir assim, tipo, Deixavam? eles eram super, deixa eles irem, eles queriam que a gente aproveitasse cada fase. Eles não limitaram muito nesse aspecto, e eles realmente estavam ali para, se eu falasse, pai, quero ser jornalista, quero ser Ele ia advogado, apoiar. eles, ok, filho, vamos. Eu acho Então, que esse é o papel dos pais, sabe? A gente
A gente sabe que não é a maioria a realidade, às vezes a gente quer dar para os filhos o melhor do que a gente não teve. E é uma linha muito tênue, porque você não pode estar dando para o seu filho a escolha que você não fez. É, Você tem que permitir que o seu filho siga o caminho que ele quer seguir. Então, foi muito sábio, não é nem inteligente, eu ia falar inteligente, mas não é, é sábio Essa é a a palavra. posição dos seus pais, porque além de estar guiando vocês, eles respeitaram o caminho. Olha, para mim, assim, ó, pode parecer simples, João, mas permitir que vocês usassem a roupa que vocês queriam, mesmo não sendo tão adequada naquele momento, não era uma forma tipo, ah, deixa fazer o que quiser. Não, era uma forma de respeito, mas assim, vamos ver até onde vai. A Aham. gente vai guiando, a gente permite, deixa ele achar que ele que está escolhendo, mas com uma forma sábia vai ele conduzindo para outro lado. Então, foi muito sábio. É. E eles fizeram isso desde o começo e até hoje a gente tá mais adulto, então é diferente, mas foi sempre assim, ele sempre ali, né? Vamos ver, exatamente o que você falou. Deixa ver onde que vai ir. Uhum. E com tudo, todas as ideias, pai, quero jogar bola aqui, quero pra essa. Até na faculdade, quando eu fui pra Georgia, eles não queriam que eu fosse. Que a gente foi lá ver a Uhum. escola, era uma faculdade pequena, falou, pô, João, por que que você não fica aqui? Tem a FAU, que eu acabei voltando pra FAU. Uhum. Tem a FAU aqui do lado de casa, você pode morar em casa ainda, salvar um pouco de dinheiro. Eu, não, quero sair de casa, quero jogar Claro, bola, queria quero viver minha experiência, né? vida. Ah, vai. Não deu outra, deu 6 meses. É, então é isso. Que massa. Legal. Antes da gente falar, vou entrar nessa área do direito pra gente conversar sobre isso, mas eu queria fazer umas perguntas assim mais relacionadas a essa parte da escola, que são perguntas, algumas dúvidas minhas e com quem tá pensando em ter os filhos aqui. A gente sabe que o Brasil, o acesso, por exemplo, a coisas ilícitas, não é difícil, é fácil. Mas a gente também já ouviu falar que aqui é muito forte também. Como que foi assim, não sei se você hoje como adulto já consegue conversar com seus pais a respeito e ver essas histórias, mas como funciona isso nas escolas, assim? Principalmente para o imigrante que você está entrando ali, você não sabe como é que é a cultura local, né, como que você se preservou, como você cuidou de você, da tua saúde com relação a isso? Ah, foi meus pais. Assim, ele. O Durante acesso é fácil, né? Sim, é. De novo, depende muito aonde da Qual escola, escola? qual Ótimo. escola e qual comunidade. Então, Uhum. tem que realmente prestar muita atenção onde você vai escolher a viver aqui. Qual estado, qual cidade, porque vai depender muito. Então, primeiro foi isso, e segundo foi os pais ali realmente, nossos pais eles estavam ali de olho, não deixava eu lembro que durante a high school eu ficava muito irritado que meu pai e minha mãe não deixavam, assim, sair quase Fazer nunca, nada. nada. E hoje em dia olhando, eu agradeço eles muito por isso, porque realmente, quantos amigos que eu tive que os pais talvez não estavam tão presentes ou muitos trabalhando e não tinham tempo para estar ali acompanhando, e os filhos ficavam meio que soltos, assim, Solto. de uma certa maneira, no Uhum. final de semana. E aí isso acaba. Quando você tem 18, 19 anos de idade, não, durante a high school você tem de 15 a 18 ali. Uhum. Você não sabe muito o que você tá fazendo, você quer ser aquele cara legal da escola e se mostrar. Então, se você não tem os seus pais ali perto, realmente olhando e não deixando fazer certas coisas, você pode. Acesso tem. Isso em qualquer escola, até as privadas. Você fala, não, a escola pública é mais perigoso. Não. Até as escolas privadas, de vez em quando, até mais. Porque os pais têm mais dinheiro, viajam mais. Eu vi isso muito, na verdade. Uhum. As escolas privadas aqui são pais mais bem-sucedidos, na maioria, advogados, doutores. Então, viajavam muito. E em Boca Raton tem algumas as escolas que são perto de condomínios com mansões. Então, tinha muita festa em casa que os pais não estavam lá, Uhum. deixavam os filhos. E muitas das vezes eu vi muitos meninos e meninas se misturarem com. Muitos se envolveram em drogas cedo porque tinham acesso ao dinheiro e tinham carro já naquela época. Eu só Hum. fui ter meu primeiro carro no meu último ano da high school e já no finalzinho, indo já pra faculdade. E eles não. Alguns amigos meus já tinham carro com 15 anos de idade, 16, BMW. Olhando assim, Uhum. eu falava, eu nunca vou dar uma BMW pro meu filho com De 15, cara 16 já, anos de né. idade. E muito Uhum. americano faz isso sim, entendeu? Então, acesso, qualquer escola, em qualquer cidade vai ter sempre.
Mas eu acho que cai muito nos pais. É. Cai muito nos pais. A educação que vem de casa, né? Aham. Isso é uma coisa muito importante, porque tem pais que ainda acreditam que na educação que vem da escola, né? Mas esquecem da educação que vem de casa, É. que é a das mais, eu acho que é a mais É importante. mais importante. É a conceitual, né? Como ser humano. Então, isso é muito sério. Então, por exemplo, a nota da escola não vai ter ligação direta com essa questão tudo bem, quem frequenta a escola, independente de uma escola de nota A, B ou E, vai ter essa questão de drogas, tem também. Sim, Isso independe. qualquer escola. Isso daí, Qualquer lugar, né? qualquer lugar. Mas a gente sabe, eu pergunto porque muita gente já veio perguntar e como é que funciona isso. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, que eu acabei de lembrar de outra coisa que Uhum. também que o pessoal tem me falado. E com relação aos atentados que acontecem nas escolas, a gente sabe que os alunos são preparados para determinadas situações de emergência, tanto catástrofe natural, né? A cidade toda, a gente é preparado, principalmente na Flórida, para furacão, para sair da cidade, essas coisas, armazenar alimentos. Mas a gente sabe também que as escolas têm treinamentos, né? Conta um pouquinho disso. Como aluno lá, como foi as primeiras experiências, que acho que são as mais marcantes, né? E depois, como é que são os procedimentos? Sim. Na minha época, não teve muito treinamento em relação a atentado. Os treinamentos eram mais com furacão. No sul da Flórida tem muito furacão. Uhum. Então, o treinamento era mais relacionado a isso. Era uma vez por mês e tinha não sei falar em português, o fire drill, quando dá o alarme Um do alarme de incêndio. incêndio. Tinha muito desse treinamento. Porque na minha época não tinha muito atentado. Atentado começou a acontecer mais nesses últimos 10, 5 anos. Aliás, na escola do meu irmão, na Douglas, em Parkland, foi um dos atentados que teve lá. Nós morávamos lá perto. Foi um ano depois que ele se formou, na verdade. E agora eles têm treinamentos, sim. Eles construíram portas novas, grades novas, tem mais policiais que ficam nas escolas, então eles estão fazendo vários procedimentos novos. Não sei exatamente quais treinamentos exatos os estudantes estão tendo, porque, de novo, já saí da high school há muito tempo, mas eu sei sim que tem treinamentos. Algumas escolas até implementaram, assim, salas aonde todos os estudantes vão. Estavam até discutindo de professores terem armas com eles, mas eu acho que isso não Uau. passou. Então, não chegou a esse ponto. Mas tem sim treinamentos aonde todo mundo vai para uma sala, se tranca numa sala. Depende da escola também, entendeu? E depende do condado. Cada condado tem uma lei diferente ou um formato diferente de como eles querem fazer os treinamentos. Isso varia bastante do estado onde você mora. O problema de atentado é que, assim, pode acontecer em qualquer lugar, literalmente. Se você olhar os últimos 10 a 20 atentados, foram diversos, não foi só em Texas, não foi só na Califórnia, foi em vários lugares. A escola que o meu irmão estudava, a Douglas, é em Parkland, né? Tipo uma cidade super calma. Nunca ninguém imaginaria que teria alguma coisa lá. Entendeu? Que teria algum atentado do jeito que foi. Então, Foi grande, eu lembro, nós morávamos muito Muito pertinho. Muito pertinho. A gente ficou sabendo, a gente já estava aqui nos Estados Unidos. Nem vamos entrar muito em detalhe, porque é muito triste lembrar disso. Bom, vamos falar um pouquinho, vamos entrar na parte do direito, aí volta lá, você aí começou a fazer as aulas, o professor que você viu que ele tinha um estilo de vida que te interessou. Aí então, eu tava fazendo aquela classe de hotelaria e direito. Aí foi quando eu comecei a me interessar, assim, a ideia entrou. Eu falei, ok, direito. Aí foi mais ou menos ao mesmo tempo que o meu amigo estava estudando. Aí, como eu falei, a gente estudou pra prova, apliquei, fui aceito na Nova, na NSU, comecei a estudar e, assim, quase desisti no primeiro semestre, porque faculdade de direito, eu nunca fui muito de estudar, eu gostava de futebol, minha vida era futebol, só isso. Então, nunca gostei de estudar, até quando eu falei com meus pais, mãe, tô pensando em estudar direito. Aí ele, direito? Uau! Assim, claro que eles gostaram, né, porque é uma ótima profissão aqui. Mas eles, não, ok, tá, vamos, se você quiser, acho que vai dar super bem. O sonho do meu avô era sempre
alguém da família ser um advogado. Olha que Então, legal. então tinha isso e eles ficaram super animados. Acho que você vai mandar bem sim, João. Eu falei, tá, vamos tentar e ver como é que funciona. Aí eu comecei na Nova, primeiro semestre foi muito difícil. Difícil. Foi difícil, muito, 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 porque as provas na faculdade de Direito são escritas. Então a gente tinha que memorizar muita coisa, tinha que ler 50 páginas por dia. E eu Uau. falava, eu não lia uma página por dia, eu vou ler 50 páginas. Ah, legal, mudou um hábito. Não, mudou. Pra Não, bem, minha pra vida bom, melhor. mudou completamente, mudou minha vida. É assim, naqueles 4 anos de faculdade ali, realmente mudou muito minha disciplina. E Interessante. eu estudei esses 3 anos, eu comecei a fazer alguns. Ih, caramba, agora eu esqueci. Internships, como é que fala internships em português? Entrevistas? É, quando você faz um curso só você trabalha por 2, 3 meses, de vez em quando não é pago. Tipo um voluntariado? É um voluntariado, mas não tem uma palavra em português, não, para internships. Ai, deve ter, mas Tem eu não um sei. estágio. É o estágio. Ah, estágio. Exato, estágio. Ah, não Aí eu sabia. comecei a fazer. O meu primeiro estágio foi na corte, em Fort Lauderdale. Uhum. Eu assistia os trials de atos criminais, né? De criminais, Aham. de murder, vários crimes diferentes. Ficava lá o dia inteiro, só assistindo. Nossa senhora. É. Pesado, hein? Você gostou disso? Assim, achei interessante para ver como que funciona os procedimentos e o sistema americano, né? Aham, e aí? Mas não me interessei muito, não. Pesado, forte. Foi meio pesado. Sempre gostei mais da área de business. Uhum. Da área. Aí foi mais ou menos assim. Eu estudei, fiz esses 2 primeiros anos. Aí depois eu estudei pro Bar Exam, que é a OAB, da Uhum. Flórida. Não passei no primeiro. Aí foi, assim, analisando agora, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Uau, por quê? Porque eu entrei numa disciplina, porque se você não passa no OAB, no Bar, você não pode Uhum. começar a trabalhar, né? Você não Uhum. tem a sua licença. Uhum. E vendo todos os meus amigos começarem a trabalhar e eu ali parado, falando, pô, e o OAB aqui, nos Estados Unidos inteiro, é 2 vezes por ano. Então a gente fez em agosto, eu só podia fazer de novo em fevereiro. Então eu fiquei ali 6, 7 meses Uau. sem trabalhar, em que eu casa, vou morando fazer? com os meus pais, por que eu vou fazer? E eu peguei empréstimo para estudar na faculdade de Direito, então, pô, tá começando a aumentar, os juros vão começar a entrar, então tenho que me dedicar. E foi quando eu mudei completamente a minha vida, comprei um relógiozinho e toda hora do meu dia estava contada para alguma coisa. Eu acordava, malhação, tinha 30 horas para comer meu café da manhã, 30 depois minutos. 30 minutos para Uhum. tomar meu café da manhã, 30 minutos para ler, assim, ler a Bíblia ou ler um livro, alguma coisa, e depois estudar. Estudava 3 a 4 horas, almoçar e tudo lá no Que cronômetro. legal. E mudou Fez uma completamente. gestão do seu tempo. E aí, que Gestão do meu funcionou? tempo. Aí funcionou. Aí eu passei na segunda e estamos aí hoje. Tudo é dedicação, organização, né? Não tem milagre. Não. Não tem milagre. Essa receita aí, na minha opinião, funciona para tudo. Se você for aplicado, você for regrado, você consegue. A gente às vezes fala, né, eu não faço, não consigo, não fui. É porque não fez um tipo de... Não se aplicou dessa forma. É. Né? E Eu como falo é que por mim chegou mesmo. na imigração? Você já sabe essa história, não? Não, vamos lá. Então, imigração, de novo, foi igual. Todos os passos até hoje foram assim. Vamos analisando, aí apareceu uma oportunidade, eu analisei, aí vamos tentar. Aí foi. Imigração, a mesma coisa. Minha mãe, na verdade, teve uma ótima ideia no meu segundo ano de faculdade. O advogado que fez o nosso processo de imigração tinha um escritório em Los Angeles, de imigração. Aí minha mãe falou, pô, por que você não liga pra ele? Vai fazer um estágio lá. Eu sempre quis ir pra Califórnia, ver o estilo de vida, ver como é que era morar na Califórnia. Pô, por que você não liga pra ele? Aí eu falei, não, ok, vou ligar, ver como é que é, ver o que ele tá fazendo, ver se precisa, não sei. Marcelo, forte abraço. Aí liguei pra ele, não, vem, a gente faz um estágio aqui, você aprende. Ele também achou uma ideia legal, tava precisando, ele tava começando a expandir o escritório dele. Aí eu fui pra Long Beach, que na verdade nem era Los Angeles, era 40 minutos mais ou menos de Los Angeles. Passei 3 meses lá, trabalhando com ele. E quando eu voltei pra Nova, eu fiz o Bar Exam, repeti. Aí, depois que eu passei, eu falei, ok, eu quero morar em Miami. Esse era o meu objetivo. Porque eu tava vendo como a cidade estava crescendo.
Eu falei, eu quero morar em Miami. Aí eu procurei um trabalho que estava aceitando aplicantes novos em Miami. E a Arce Immigration, eu tinha um pouquinho de experiência. Nossa, você tá lá desde aquela época. Eu me formei Uau. e foi o primeiro trabalho que eu tive depois de formado, depois com a minha licença de advogado, foi Sim. na Arce Immigration. Então, depois do estágio na Califórnia, 3 meses de estágio lá, Voltei, voltou. estudei, terminei, repeti o BOR primeiro, aí fiquei aqueles 6 meses estudando. Depois que eu peguei a minha licença, foi em dia 15 de abril que eu descobri que eu passei o BOR Exam. A gente fez o nosso sworn, onde você vai lá e você lê. Aham. E fiz dia 15 de abril, dia 12 de junho eu comecei a trabalhar na Arce. Que massa, cara. Aham. Só uma pergunta, esse estágio é remunerado? Quando faz esse Era. tipo de estágio, é remunerado? Ah, que massa. No meu primeiro summer, né, no primeiro estágio da faculdade de Direito, não foi Aham. na corte, que eu só estava analisando e ajudando o juiz lá. Mas esse segundo, na imigração, foi sim. Foi Que sim. legal. Então depende. Depende Depende qual da do companhia. acordo ali, né, É. da companhia, porque eu lembro que a Isabela comentou, né, que ela chegou a fazer 2 anos sem remuneração de A estágio. Isabela fez estágio na Arce. Ela É isso. falou. Foi ela É. começou lá e depois que ela Ela falou. trabalhou oficialmente. Então você tem quantos anos de Arce? Eu tenho Tá 3 no anos, quarto. quase 4 anos, já bater 4 anos. É. Uau. É muito legal ver esse crescimento, porque às vezes as pessoas olham assim, mas é fácil para você. Você é advogado de imigração, você mora nos Estados Unidos, você já Você- tem os seus documentos, é muito fácil para você. Então a ideia de contar essa história lá do comecinho, é, é incentivar as pessoas, sabe? Incentivar principalmente os pais que têm vontade de ter uma experiência nos Estados Unidos, que ainda têm filhos, que têm uma idade para estudar aqui. É incentivar. A gente sempre fala, quando a gente está conversando sobre imigração, né, João, de as famílias se organizarem de uma maneira para ter um visto que permita ter status aqui para estar nos Estados Unidos, né? A gente sabe que antigamente os acessos não era tão fácil pela internet. Então você tinha que ter um amigo, alguém que te dissesse o caminho, como fazer. Mas hoje o acesso é online. Você adquire informação online. Então, o nosso objetivo com esse projeto é, se você não tem um amigo que está te falando, olha, é assim, fala com fulano, tá chegando acesso através desses podcasts e de palestras e eventos. Eu sei que vocês vão fazer um evento também no Brasil, né? Vamos. Então, levar informação para as pessoas é algo incrível. Então, a, continuar motivando, né? Continuar motivando as famílias de permitir para que as crianças, os adolescentes possam viver experiências como a sua. Porque muda a vida, não muda? Pô, Muda um caminho, né? As escolhas. a gente fala assim que a coragem que os meus pais tiveram, que vocês tiveram, a gente mudou completamente o caminho da nossa família. Então, o nome Mendes mudou para sempre. Porque meus pais agora têm um filho que é advogado. O meu irmão do meio, Daniel, está finalizando a escola dele de Physician's Assistant, que é um assistente médico aqui. Como se fosse de fisioterapeuta ou não? Não, um pouquinho diferente. Ele é quase. Ele não é considerado um médico, claro que não, mas ele é um assistente de um médico, então ele está abaixo de um médico. Pode trabalhar no consultório normalmente, junto com o médico. Uma profissão muito legal aqui. E o Felipe, meu irmão mais novo, é engenheiro. Então, assim, Civil? engenheiro de Ocean Engineering. Ele Uau. é bem diferente. Ele está trabalhando, na verdade, com GPS para iate, uma companhia alemã que vende o sistema todo de GPS para barcos, iates, navios, etc. Que Então, massa. Tá na região própria para isso, né? e nos Estados Unidos, na costa inteira. Então ele está sempre na costa, nas duas costas, Vamos na verdade. convidar os 3 irmãos para um podcast. Os 3 juntos ia ser Cara. legal, né? Não seria assim, com Vamos certeza. lá, João. É massa. Não, e leva daí para outro público, né? Informação para outro Sim, público. É legal isso sim. também. Sim, mais um ponto de vista, é sempre interessante. Sim, com certeza. Então, eu digo isso por quê? Porque se você falar com os meus pais hoje se valeu a pena, eles vão falar, valeu toda a pena do mundo, entendeu? Porque agora os nossos filhos, a gente foi os primeiros, né? Então, faculdade, eu agora
conheço muito mais sobre faculdade de direito aqui do que meus pais conheciam. Uhum. Eu conheço muito mais sobre a área de futebol aqui do que meus pais conheciam. Então, as dicas que eu vou dar para os meus filhos já vão ser muito melhores. A nossa condição financeira de tudo aqui vai ser muito melhor do que os nossos pais. Eles foram os primeiros. A gente agora é a segunda geração. E os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos já vão estar iguais os americanos Sim. que já estão aqui há anos, entendeu? Então, Sem dúvida. vale muito a pena se você está disposto a realmente, né, a trabalhar e ralar bastante aqui, sempre, assim, vale a pena. Isso que é bom dos Estados Unidos, você faz a sua parte, você vai ganhar. Em outros países, infelizmente, quando você pode fazer tudo o que você pode, você não consegue atingir por alguma razão fora do seu controle. Aqui nos Estados Unidos, não. Se você faz o que você tem que fazer, você faz a sua parte, você vai ganhar. E ganhando aqui, você está no topo do mundo, eu É. diria. Eu tenho uma Isso. frase que eu digo assim, ó, os Estados Unidos é muito bom, mas não é fácil. Não. Aí, às vezes, eu falo assim, olha, não é fácil, mas é muito bom. Eu acho que para quem é conformado e acredita e concorda com a estrutura de um estado inchado, como é o do Brasil, por exemplo, onde você tem muito auxílio, muita regalia, você tem por trás uma CLT, que é são as leis que protegem os trabalhadores. Essa pessoa que concorda muito com isso e quer apoio de todo quanto é lado, ela não se acostuma muito aqui, não. Não. Ela vai Não. reclamar muito disso aqui. Muito. Ah, porque é difícil, porque é isso, porque é aquilo, porque eu tenho que tomar mais cuidado, porque podem me mandar embora de qualquer jeito amanhã, porque essa pessoa tem um problema. E na minha opinião, eu já tive empresa no Brasil, eu posso comparar. Isso é uma das coisas que faz com que empreender nos Estados Unidos é 1000 vezes mais livre e melhor do que no Brasil. Então, tudo bem, quem já empreendeu no Brasil vem para cá, parece ser fácil até. Porque lá é tão difícil, A é única tanto problema. dificuldade é aprender a parte nova contábil, Mas a parte porque o resto contábil, é descomplicado, né? não, mas a parte nova contábil é muito mais simples. É, Ser contador aqui também já é muito mais simples do que no Brasil. Então, assim, meu Deus do céu, eu falo que eu sempre puxo sardinha, né, para os Estados A Unidos, gente tá bem feliz, né, mas de eu estar aqui. comparo, meu Deus do céu, não é justo. Eu falo, caramba, o povo brasileiro, como todo o povo, América do Sul e Central, digamos assim, até México, todo o povo, na verdade, tem muita gente boa, né? Mas por que sofrer tanto, cara? É. Não é justo, por que sofrer tanto? E eu acho legal, aqui colocando parafraseando o próprio João aqui, eu já te falei isso, né? Vou falar de novo aqui, já falei no segundo episódio que a gente gravou, vou falar de novo, que foi muito legal aquilo que você falou sobre querer impactar, vem pra cá, né? Veio pra cá, você foi impactado pela atitude dos seus pais, e agora você tá ajudando famílias, né, a fazerem o mesmo. E aí a ideia é ser transformado, se tornar uma pessoa melhor, numa estrutura melhor, e levar essa experiência para esses países que estão precisando dessa visão. Porque o que acontece, na minha visão? O pessoal que nunca saiu do Brasil fica só com as notícias que chegam lá. Nunca saiu do Brasil, não tem nenhum conhecido, um amigo ou uma fonte confiável para saber o que existe lá fora do país. Então, gente, é triste demais isso. E é por isso que eu confio tanto nesse projeto de vocês aqui, porque finalmente tem, graças à tecnologia, né, esse podcast e tantos outros que a informação pode chegar. Uhum. Então agora cabe a você a fazer a decisão ou não. Isso. Mas a informação tá aí, entendeu? Comigo eu posso explicar sobre os vistos, vocês sobre a vida, eu também como a vida de um imigrante, vocês dando as dicas aqui diferentes. Então assim, a informação está lá.
Agora cabe a cada pessoa decidir o que quer, entendeu? E assim, nada melhor é do que ter liberdade na vida, na minha opinião. E a liberdade que você tem nesse país, Uhum, uhum, eu acho que não se compara com nenhum outro. Talvez possa. A gente estava falando um pouquinho fora do ar sobre alguns países na Europa. uhum, Tem ótimos países lá também. Mas assim, por exemplo, com imposto lá, né? Tudo bem, você tem algumas coisas de graça, né? Você pode se tratar num médico de graça, etc. Mas eu prefiro muito mais ter mais controle do meu dinheiro aqui, das minhas finanças uhum, aqui, escolher do que automaticamente ser retirado 50% de tudo que eu ganho. Então, uhum. essa liberdade financeira para eu fazer as minhas escolhas e eu escolher aonde eu quero comprar a minha casa, qual vai ser o meu doutor, qual estado eu quero morar, isso para mim não tem preço, É isso entendeu? aí. E hoje em dia, com acesso à tecnologia e podcast igual o de vocês aqui, onde a pessoa passa, ok, quero me mudar. Como que eu faço? Estou aqui explicando, tem esses vistos que a gente pode usar. Então, cabe agora a cada pessoa analisar e falar, ok, quero ir. E tem maneiras de você vir primeiro para experimentar, ver se você gosta. Não precisa vir se mudar agora, né? Vem primeiro, passeia, fica um tempo aqui, faz um curso de inglês, passeia por 3 meses aqui, vai a alguns Uhum. estados diferentes, analisa. Eu sempre falo isso com os nossos clientes, ou pessoas que estão fazendo consulta. Vem aqui ver se você vai gostar Uhum. e só ver um pouquinho do que a gente está falando. Eu sei que Morar é diferente de vir a turismo, né? completamente diferente. Mas eu acho que muitas das pessoas, depois que ele vem aqui e vem de primeira mão como que funciona as coisas aqui, como que realmente é, não são muitos que decidem ou escolhem o Brasil acima dos Estados É, Unidos, não sei. é. Na minha experiência, Às vezes as escolhas daí são muito pessoais, né? Elas vão É, além do isso, país, da cidade, elas são família. Eu isso. acho que todas as vezes que a gente ouviu de pessoas que voltaram, foi por esses motivos, né? É, a família que ficou, ou o desequilíbrio entre o casal, por exemplo, quando é um É, casal, né? O marido quer uma coisa, a esposa não quer, e vice-versa. isso é muito sério, né? Ah, ou que fez coisa errada, né? Não teve uma boa orientação quando chegou aqui, ou não veio, já não veio com orientação, chegou aqui, não teve orientação Hum, adequada, acabou se atrapalhando na questão do status aqui, né, imigratório, e acabou tendo que voltar e acaba, é complicado, é difícil, falando mal do país, né? Tem de tudo, né? Não tem vamos de julgar tudo. aqui, né? Cada um tem, né, sua história. Mas eu sempre costumo falar, então, a questão aqui do nosso papel do podcast, o UniCast, baseado nos seus 5 pilares, o conceito é educacional. É uhum. trazer gente aqui para bater um papo, humanizar, né? Sempre foi esse né, o conceito. Transformar uma informação técnica num conteúdo amigável e de fácil acesso. E humanizar esse profissional, né, esse especialista que está aqui se doando, trazendo informação, e fazer isso que a gente está fazendo. Esse episódio aqui, a gente trazendo, humanizando aqui o profissional João Mendes, né? Então, esse é o conceito principal e a gente está muito feliz. Eu estou aproveitando e tô honrando a minha família, o lado da família do meu pai, que são todos da área de educação. É. E a Gabi, outro dia, a Gabi, ela dá muita força para mim nesse sentido de relembrar meu avô, meus avós e meus bisavós. Meus bisavós migraram da Itália para o Brasil e todos muito fortes e se dedicaram muito na área de educação. E aí eu sou o único da família que estou hoje tentando pegar esse conceito, sabe? Eu estou me agarrando nisso, eu tô me dedicando aqui no podcast e toda a ideia e os assuntos que sejam muito fortes nessa parte de educacional mesmo. Trazer informação, educar e, e ver o que fica, né? É. Quem conseguir pegar, absorver, para quem serviu aquela informação, que seja tá ótimo, mas vamos atingir muita gente aqui e fazer o círculo virtuoso aí dessa Sim, boa claro. mensagem, boa energia. É, Obrigado, João. Isso é não, muito claro. importante. Imagina, educação é tudo. Educação, para mim, é a coisa mais importante que tem.
Eu acho que o nosso objetivo na vida é sempre tentar ajudar as outras pessoas. É assim que eu vivo a minha vida, meus pais me ensinaram isso desde criança. Uhum, E com educação é a melhor maneira de fazer isso. Não custa nada pra gente passar a informação, uhum, entendeu? O uhum, objetivo é esse. Meu objetivo também é educar, querendo fazer caso com a gente ou não. Minha uhum, preocupação não é essa, nunca uhum, foi essa, nunca será. A minha preocupação é ajudar as pessoas a não entrarem em furada uhum, ou não entrar num caminho que depois não tem como ter volta. Então, assim, eu tô aqui pra ajudar, quero educar as pessoas com imigração ou com a. Por isso que eu sei que esse podcast hoje foi um pouco diferente, não foi tão técnico uhum. sobre vistos de imigração, a gente vai chegar lá, mas é bom também que eu sei que de vez em quando com as histórias da pessoa, alguém possa ter alguma dica ou poder ajudar ou motivar alguém ou aquela família que está pensando, está preocupado com os filhos. Eu sou um exemplo de pais imigrantes que arriscaram tudo para vir e hoje eu estou aqui. Pô, é muito engraçado como é que as coisas acontecem na vida, né? Nunca imaginei que eu ia estar em imigração Do outro do lado. outro lado, agora ajudando famílias igual a minha. Assim, quando eu fazia os processos lá na Arce, quando eu comecei, com cada processo, a gente pede 6 fotos de passaporte de cada um, né? Eu Em lembro. imigração aqui, a gente imprime o processo todo, coloca no correio e envia. Eu lembro, sempre, eu olhava as fotinhas lá de cada família, falava, uau, tipo, era eu. Aham, Alguém pegou a minha fotinha aqui isso. e, tipo, eu nunca parava pra pensar que era uma fotinha de um moleque de 12, 13 anos de idade e que depois de 15 anos aquele moleque ia estar olhando pra uma fotinha de uma outra pessoa e ajudando aquela família. Eu penso naquelas crianças, tipo, eles e isso me deixa muito feliz, que de uma um cliente me mandou um e-mail, muitas vezes até chorei, eu salvei o e-mail, que ele falou: "João, você você não tem ideia do impacto que você está tendo na vida dessas pessoas, inclusive da nossa família, que aquela criancinha dali não tem a menor ideia, os pais dele trouxeram ele, É. meus pais me trouxeram, mas o Marcelo trabalhou no meu processo e nunca que o Marcelo imaginaria que eu, primeiro, fazia um estágio com Com ele, Aham. 15 anos ele. depois, e depois estaria praticando imigração aqui nos Estados Unidos, ajudando famílias igual a mim. Então, assim, nem sei porque eu comecei a falar disso, mas é da educação. Educação, eu acho que esse é o objetivo. É, quanto mais as pessoas sabem, melhor. E em todas as áreas da vida, né? Não só a imigração. Mas a imigração é muito importante, sim, também, a saber os caminhos. Sim. Cê Nós fomos clientes de vocês, né, nós somos gratos ao trabalho de vocês, porque proporcionou a gente ter o nosso green card hoje. E se naquela época eu tivesse tido a oportunidade de assistir um vídeo, sabendo quem Uau! era o João que estava lá com o nosso processo, eu teria ficado com meu coração mais quentinho, assim, mais acolhido, porque a gente tinha a sensação porque não tem proximidade, sabe, e a gente estava longe, a gente é só um número, é só um cliente. E aí a gente só foi ter proximidade com vocês, eu acho que eu já contei isso num episódio, né, quando deu o rolo ali dos nossos cartões, que a gente não chegava, e daí foi para um endereço, foi para o outro, e a gente viu aí nós enxergamos a movimentação de vocês internamente. Porque até então era assim, foi lá, aplicou, deu né, todos os dados, as fotos, o pagamento e espera. A gente não tem acesso. Saber, assim, qual é a linha do tempo. "Olha, está em análise com o agente, ele está lendo, estudando o processo". Não, é uma espera, eh, que tortura a gente, porque, assim, você pode ser amanhã, como aconteceu no nosso caso, levou mais de ano. Então, assim, eu ia ter ficado muito contente em conhecer, assim, qual foi o profissional que estava lá com a nossa história, o futuro da nossa história ali na mão, porque gera proximidade, sabe. Eu acho que gera também, eh, conexão em saber, assim, putz, pelo menos a pessoa que está com o nosso processo, ela sabe o que realmente é ser um imigrante, né. A Isa contou na última vez que a gente gravou ou a gente conversou? Não me lembro. A Isa falou: "Eu já falei para cliente que às vezes um cliente muito brabo, muito chateado, me ligou chorando, aí ela dizia para mim: 'Você não sabe o que eu tô passando'". A Isa disse que respirou, ela falou: "Eu sei, eu também sou imigrante". Então,
essas coisas realmente, essa atitude de vocês se permitirem mostrar o lado humano, a vida, o normal, vocês também são pessoas. Isso é muito legal. Isso é muito legal, né? Isso é muito importante. O que eu vejo hoje, você sabe que com relação à Arce, à entidade, à empresa, né? Fala um Eu, pouquinho mais alto. eu acho que a gente podia, nós poderíamos ter, nós tentado acessar mais. Sabia que faltou um pouco isso? A gente se fechou um pouco A e gente não poderíamos sabia ter qual era o acessado nosso mais. limite, sabe? A gente meio A que gente não não sabia sabia. um pouco desse limite e a gente só realmente ficou mais próximo quando conhecemos você e a gente se aproximou mais mesmo. Mas esse é um grande exemplo para a gente comentar dessa questão da conexão entre quem está trabalhando no caso e a família. Isso é muito O importante. podcast ajuda, né? Ajuda, abre uma janela para o cliente poder olhar um pouquinho lá dentro, né? Como é que é o Uhum. trabalho. É legal isso. Bom, a gente já está encaminhando aqui para o finalzinho, mas eu queria fazer um adendo, assim. A gente falou muito de educação, né? De levar Sim. informação. Vocês estão numa pegada muito legal. A gente tá surfando nessa onda junto, assim, aprendendo junto e levando essa informação para as pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho do que é esse projeto do Brasil. Vocês vão estar lá no finalzinho do mês de abril, né? Isso. Uhum. Já tem local ou ainda não? Não, a gente está finalizando essa semana o Tá. local. As datas vão ser dia 23 e 24 de abril. Tá bom. E o foco é educação. Então a gente vai ter 2 dias de eventos. O primeiro dia vai ser focado vistos de green card e vistos de trabalho, né? E o segundo dia vai ser focado só com um visto de green card, que é o EB5, que um dia a gente pode até falar um pouco mais sobre ele também, que é um visto de investimento. E ele é um pouco diferente dos outros porque é um investimento mais alto, de $800 mil ou $1 milhão, dependendo da área onde você investe o seu dinheiro. Então, esse é um pouquinho diferente, a gente quer fazer um dia separado só para o EB5. Então, dia 23 vão ser os vistos de green card, que não são de investimento, e vistos de trabalho. E dia 24, só visto EB5. Em São Paulo, e espero poder educar muitas pessoas lá, muitos brasileiros. Levar essa informação tão rica e valiosa para quem ainda está no Brasil, está se organizando, quem tem interesse, né? Acho que é bem importante, assim, quem tem interesse em conhecer como funcionam os vistos, como traz a família, como que trabalha aqui, como recomeçar a vida aqui. Não perde essa oportunidade, entre em contato com o pessoal. Em breve a gente ajuda vocês a divulgar. Vamos divulgar. Em breve, assim que a gente finalizar o local, semana que vem, a gente já tem o material já preparado para começar a divulgar, Legal. para todo mundo ter as informações e se cadastrar e estar presente com a gente em São Paulo. Vai ser bem legal. Estou animado. Amor, como é que tá as perguntas? Hoje foi uma conversa mais descontraída, né? Foi uma conversa mais descontraída, mas eu fiquei com uma vontadinha aqui de fazer uma A pergunta última. técnica. Não uma técnica. Justamente porque vai ficar uma pulguinha atrás da orelha essa Vai, pergunta fala aí, ali. conta aí. Mesmo tendo a resposta já agora. Então, com o EB5, você comentou investimento de 800 a 1 milhão. 800 mil dólares a 1 milhão de dólares, certo? É 1 milhão e um pouco mais, mas assim. Só que isso considerando brasileiros. Não, esse é um investimento para o EB5. Uhum. Independente da nacionalidade? Exato. Eu lembro de um bom tempo atrás Que para europeu. que europeu era diferente. Eu acho que é outro Esse é o visto E2. Viu? Eu fiz aquela pergunta aquele dia. Esse é o E2. Visto de investimento para os Estados Unidos tem 2. Tem o visto E2 e o EB5. O visto E2 ele é um visto de trabalho e é onde você ganha sua permissão de trabalho e de viagem. O visto E2, o seu país precisa ter o acordo com os Estados Unidos. Então, por exemplo, brasileiros com passaporte brasileiro não pode aplicar para o visto E2. Os brasileiros que aplicam para o visto E2 são aqueles que têm passaporte italiano, ou Portugal acabou de finalizar esse acordo com os Estados Unidos, mas não começou o programa ainda para portugueses. Então isso vai abrir muitas portas também para brasileiros, que eu sei que muito brasileiro tem o passaporte português. Mas praticamente quase todos os países da Europa têm. O Brasil não tem, infelizmente. Na América do Sul é Argentina, Colômbia, Chile, e eu tô esquecendo
Tem mais um. Eu tenho a listazinha. Mas depende. Depende do país, não é qualquer um. Esse é o E2. O Esse é o EB5, E2. o E2. O EB5 qualquer um pode investir. Então, então a diferença conceitual entre EB5 e E2, qual é? A maior diferença é que o visto E2, primeiro, precisa ter o acordo com o seu país, Uhum, então não é qualquer um que pode uhum, aplicar, essa é a primeira. O custo é muito menor. Não tem, na verdade, a lei não diz um valor exato para o E2. A gente recomenda $100.000, que uhum. esse investimento a gente viu que quase sempre um processo é aprovado com esse tipo de investimento, mas também já vi processos aprovados de $40.000, 80, 90, etc. Então, não tem um valor fixo. O EB5 não, o EB5 tem esse valor fixo, de 800 mil ou 1 milhão e pouco, dependendo do projeto, na verdade, Ah, tá? ok. É, o EB5 é para Green Card e qualquer um pode aplicar. O EB5 é muito interessante porque para uma pessoa, claro, o custo é bem alto, eu Aham. entendo isso completamente, mas se você tem esse dinheiro para poder investir, o EB5 é o visto mais, que eu diria, mais tranquilo, mais fácil, por quê? Fácil, nada é fácil de imigração americana, mas você não precisa fazer muita coisa. Para muitos desses vistos, o EB1, o EB2, você tem que desenhar um plano, você tem que abrir uma companhia, fazer isso. Uhum, O EB5, eu posso explicar mais, a gente uhum, talvez possa ter um outro episódio sobre isso, mas falar um Vamos fazer pouquinho. do próximo. Sim, sim, podemos. Acho que é uma ótima oportunidade. O EB5, você pode escolher eles chamam aqui de Regional Centers. Esses Regional Centers, eles já têm os investimentos, eles têm o projeto. Então, é literalmente você investir o dinheiro naquele projeto e o seu papel já, como cliente, já acabou. Aí a uhum. gente faz junto com o Regional Center, a gente monta a aplicação para o EB5. Mas não precisa de você abrir companhia, nada disso. Entendeu? Só realmente precisa do dinheiro. Se você tem o dinheiro. E mudou as regras um pouco com o EB5. Hoje em dia você pode entrar com visto de turista, por Uhum. exemplo, e aplicar para o EB5 e receber a sua permissão de trabalho de viagem em alguns meses, enquanto o processo continua. Então, você pode morar nos Estados Unidos Excelente. até sair o EB5, entendeu? Então, isso ajuda Interessante. bastante, porque não tinha isso. Há 2 anos atrás, essa possibilidade não existia, e o EB5 demorava em volta de 5 anos, mais ou menos. Então, tá mais flexível e mais acessível, eu acho. E o E2, ele dá direito a Green Card? Não. Não? O E2, você ganha uma permissão você pode morar nos Estados Unidos, ter Uhum, não todos os benefícios, você não pode votar, uhum. mas você pode trabalhar e viajar sem nenhum problema. Estudar, tudo. Sua família pode estudar, trabalhar também. Mas normalmente com o E2, o que a gente faz? As pessoas que querem eventualmente aplicar para o Green Card, a gente faz um E2 e depois um EB2. Ah, Porque ok. normalmente depois de algo. O E2 você tem que investir. Normalmente uma pessoa ou compra uma franquia ou abre Uhum, um negócio novo. E a gente usa esse business, esse negócio novo, para o EB2. ok. Entendeu? Ah, sim, verdade. Mais ou menos igual a Sim, gente. É é, a mesma ideia. com a nossa empresa. É Aham. a mesma ideia. A gente dá uns 2 anos ali de E2 para a companhia, porque para o E2 você precisa ter um empregado, você precisa contratar uma Uhum, pessoa full time. uhum. É, e depois que você tem essa pessoa, e não tem que provar mais nada depois disso, na verdade. Mas normalmente a gente espera 2 anos ou um ano para aquela companhia já começar a gerar negócios, talvez expandir um pouco mais, para fortalecer mais o EB2. Aí depois, normalmente o caminho é esse. De um E2 a gente sempre transfere Ok, depois para o EB2. agora eu entendi. Legal. Eu gostaria de trazer esse tema esqueci o EB5. EB5, porque tem um índice, eu vou trazer na próxima conversa, que eu vou lembrar exatamente aonde que a gente viu isso, Uhum, porque na verdade foi um podcast que a gente assistiu me chamou muito a atenção. Com a mudança na forma de trabalho, com o marketing digital, muitas pessoas enriqueceram no Brasil. Então eles, né, até estão falando dos novos ricos, né. Então assim, a gente falar de 1 milhão não é mais uma coisa tão distante como era na nossa época do Brasil, né, falar assim: "Ah, 1 milhão, 2 milhões", nossa, parecia muito dinheiro. Hoje em dia tem adolescentes de 15, 18, 20 anos fazendo isso no final de semana, numa sentada, em um dia. Então assim, existe um nicho, um novo nicho de pessoas com uma possibilidade de aplicar para um visto desse, muito maior do que a gente imagina. uhum.
Então, eu acho muito Enorme. importante a gente trazer isso também Sim, para o podcast, para com esse certeza. público, né, que ainda não tem essa informação, porque está tão focado no seu próprio business, né? Mas trazer essa informação de mostrar para eles, olha, para o teu perfil tem essa opção. Sim, e o Web5, como quase todos os outros vistos também, para uma pessoa, um influencer, né, no YouTube, alguma coisa assim, ou alguém que está nesse marketing digital, continua com o seu negócio no Brasil, aplica para o Web5. Vai demorar aí um tempo, uns 2 anos, 3 anos. Uhum. Nesse tempo você continua trabalhando, não precisa estar nos Estados Unidos. Eu dei esse exemplo de vir para os Estados Unidos porque muitas famílias querem, para Querem. os filhos começarem a estudar. Mas não precisa. Você pode fazer o processo inteiro do Brasil e depois só vir com o Green Card. Entendeu? Então, Tá convidado a voltar, tá bom? obrigado. João, obrigada. Obrigada, a gente está bem contente, assim, de ter conversado pessoalmente, né, de você ter vindo até aqui, desse bate-papo de hoje, De né, amor? conhecer um pouquinho mais do João Mendes, né, da pessoa, e assim toda a nossa audiência também vai conhecer um pouquinho mais ele. Tá mais próximo agora. É. Muito bom. E para quem está assistindo, aonde que pode encontrar o João Mendes e Arce? Quais são os seus arrobas, João? RC Immigration Law no Instagram, RC Immigration Law no LinkedIn também. E o meu no Instagram é João, como é que fala underscore? João, Underline. Underline? É, em português é underline? João, underline, RC Immigration no Instagram. Amor, como é que as pessoas te encontram? O meu é no Insta, André Coalho 1, e no LinkedIn, André Coalho. Maravilha. Meu arroba é o Gabi Zaleski, para quem quiser acompanhar um pouquinho da nossa vida aqui nos Estados Unidos. Agora vai começar a ter umas novidades por aí. E esse aqui foi mais um episódio do UnineCast com o nosso advogado e mais novo amigo. Muito obrigada, um beijo, Obrigado. pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.